Deixa eu pedir para colocar outra matéria que eu pedi para separar, que são os 18, que também é da galera do portal Tempo Esportes, @o Tempo, vai lá que está no nosso portal também, o tempo.com.br, que são aí 18 reforços, né, na gestão Pedro Lourenço, né? Então, o pessoal fez um balanço aí para ver se o saldo é positivo ou não. Então vamos lá com os jogadores dessa era Pedro Lourenço aí, os jogadores que vieram, né? Foram 18, isso a gente já falou. Ela foi iniciada no dia 29 de abril de 2024, né? A SAF. E que foi quando ele comprou a SAF do Ronaldo, né? Ele investiu mais forte na contratação de reforços. Além disso, o Cássio foi o primeiro, vocês se lembram, né? Foi aquela grande movimentação e ele já saiu com o Cássio, né? Que é ídolo, né? Que era ídolo da torcida do Corinthians, enfim, estava na reserva lá e ele já saiu com isso. Vamos subir para a gente colocar as contratações. E aí a galera fez uma avaliação, né, dessas contratações. O Caio Jorge, atacante, né, ele jogou pouco no futebol europeu, foi repatriado aí pelo Cruzeiro, né, nesse ano, após superar algumas questões físicas, assumiu o posto de titular com o Jardim e passou a ser protagonista, é o artilheiro da equipe com 10 gols. Bela contratação, né? Alguma dúvida? Sim, sem dúvida. Bela contratação, né, Dani? Caio Jorge? Sim, chegou sob suspeita ali, né, no início, até que demorou um pouquinho, mas agora o momento dele é espetacular, né? Bela contratação ou... É uma ótima contratação que nesse momento vai dando muito certo, né? Sim. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso. O que ele marcou de gols esse ano, aí parece que ele não tinha marcado em nenhuma temporada. Não. Então, tá funcionando. Ótima contratação. Excelente, sem dúvida alguma. Jonathan Jesus, o zagueiro, ele veio em junho de 2024, ele foi contratado como uma espécie de aposta, né, para o futuro. Ele chegou até a ser titular da equipe, mas perdeu a posição sob o comando do Jardim. Ele vem sendo uma das primeiras opções para o setor na ausência de alguns titulares. Eu gosto demais dele, para falar muito novo, né? Novo, acho que ele vai subir muito ainda, mas eu acho que foi uma ótima contratação. Você, Dani? Também acho uma ótima contratação. Não sei se é um cara para... Ele pode ser titular a qualquer momento, tanto que ele briga por posição. Mas acho que para compor grupo e até para ser titular em alguns momentos também acho ótima a contratação. Lélio, gosta do Jonathan Jesus? Eu gosto. Ele contra o Palmeiras, ele jogou bem. O segundo tempo que eu vi do jogo e o Palmeiras pressionou, mas é uma boa opção para defesa, sem dúvida alguma. Matheus Henrique, o volante, estava em equipe secundária. Esse foi o melhor jogador contratado, foi ele. Acho. Esse aí. Esse para mim é nível de seleção brasileira. Esse é diferenciado, né? Quando ele é interessante, né? Ele pega na bola, a gente já sente a diferença técnica, né? Joga muito, você tá doido. Ele só saiu do time por contusão, porque senão provavelmente estaria como titular até hoje, sem dúvida, né? Pelo Aquele futebol time terrível do primeiro semestre do Cruzeiro, né? Era o cara que salvava. Não, total, né? Assim, acho que esse não tem, ele é mesmo. Lautaro Dias, a gente já falou aqui, deve ser uma das peças aí a ser negociada, né? Então aí tem uma lacuna aqui, a gente já falou de 3 que são, né? Aí sobe. O Wallace volante também acho que foi uma decepção, né? Assim. Aqui é um caso à parte, né? Acho que quando trouxe, ninguém reclamou. Pelo menos eu não vi ninguém reclamando, pelo contrário. Não. Agora realmente aí é a questão do jogador, né? E nem duvida também que ele ainda possa fazer alguma coisa, até porque que a gente já viu da história dele no futebol, né? Acho que ele ainda pode mostrar e acho até que ele tem intenção disso. O Leonardo Jardim já recuperou vários jogadores, né? Esse aí pode ser mais um deles. Peralta. Não, né? Não, né, Lélio? Não. Esse aí também não deu certo, não. Nem lá no Atlético. Ele foi pro Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. Nem titular lá ele né? Não, acho que não. Parece que também não. Só para falar uma coisa que eu não falei, tinha que ter falado, o Vargas, alguém mandou aqui pra gente, ele tá contundido, tá, Lélio? Por isso que ele não tá na seleção. Mas já é reserva do Nacional do Uruguai também, não faz muita diferença, não. Christian. O Peralta tá numa leva de jogadores aí que a gente não entende por que veio. Pra mim. Verdade. Pra mim. Tem uma leva aí, tem mais uns 2 ou 3.
E ainda fizeram o cara perder a Olimpíada de Paris. Foi mesmo. Uma sacanagem, né, velho? Porque ele, inclusive, faz o gol contra o Brasil. Sim. Ele fez o gol no pré-olímpico contra o Brasil. E aí não foi disputar a Olimpíada. Aí é difícil, hein? Christian, eu acho ótima contratação. Você também, né, Dani? Ótimo. Lélio, Christian. Desse momento, ele é para levar um ótimo. Ele já tinha sido uma boa contratação, mesmo não estando no seu ápice lá no Atlético Paranaense, mas está mostrando bola, sem dúvida alguma. É positivo. Nossa, você tá doido. O momento dele é incrível, né? Mas quando veio, realmente, não sei se todo mundo esperava algo tão positivo como ele tá mostrando agora. Todos esses jogadores, e tem outros aí ainda, né? Uma coisa é quando foi anunciado. Exatamente. Outra coisa é o que aconteceu depois. O Christian, por exemplo, como mudança de treinador. Como o Rafa disse, né? O Christian, quando foi anunciado, legal, um volante, né? Vamos ver o que vai dar. Ele superou muito a expectativa, né? A sensação era exatamente superou essa. muito mesmo. Quem não superou expectativa nenhuma e pra mim eu fiquei decepcionada com ele, foi o Rodriguinho, o meia, né? Eu não. Eu acho que foi uma boa contratação, sim, e que poderia render mais e poderia mostrar mais um Cruzeiro, mas não teve oportunidade. É isso que eu tô dizendo. Não sei, hein, Seabra. Eu acho que poderia ter mais oportunidade. Eu acho que ele teve e não aproveitou. Ele Safa. Acho que ele foi da leva do Lautaro. Ele teve as oportunidades que ele teve, ele não abraçou. Mas aí tem um problema. O camarada vem, é da Série B, e quando joga com os reservas, aí é difícil você fazer uma avaliação melhor. Se ele fosse inserido no contexto do time titular, com mais minutos em campo, a gente poderia ter uma avaliação. Bola, eu também concordo com o Seabra. Acho que ele tem muita, viu, o Rafa? Pelo que a gente viu no América. Sim, numa divisão diferente. A gente gostaria de ver mais com a camisa do Cruzeiro. Não sei, assim, eu não, também acho que eu já vi, do que a gente já viu do Rodriguinho, esperava mais dele no Cruzeiro, mas dentro desse critério que vocês usaram com relação aos reservas, o Kaique Kenji teve também as mesmas oportunidades, talvez, e eu vi mais vontade e disposição do Kenji do que do Rodriguinho. Eu fiz vários jogos do Rodriguinho no América, né, em transmissões, sabe? E assim, eu vi muito futebol dele. Eu acho que por isso que eu entendi a contratação dele na época. Falei, ok, o Cruzeiro tá contratando um jogador que pode ser muito útil. E até agora, para mim, assim, ele praticamente jogou aqui e ali, 10 minutos aqui, 15 minutos ali, sei. É por isso que eu digo que eu fiquei decepcionado com ele. Vamos passando mais rápido. Dudu já tá no Atlético, a gente já contou a história dele 1000 vezes. Bolassi. Que pra mim também foi uma boa contratação. Não, foi. Quando ele veio, foi pra todo mundo, eu acho, né, Lélio? Você também achou boa, né, a contratação dele quando ele veio. Com certeza, absoluta. Também. Acho que ele não tem, né? Bolassi, atacante, tem tido chances, né, algumas chances, tem aproveitado, é um atacante diferente, né? Bom muito de grupo, né? De cabeceio, muito de grupo. Acho que é isso, né? Boa contratação também. Mais um que não chega para ser titular, mas é um cara de elenco, de grupo. O Lélio gosta muito dele, né, Lélio? Das bolas paradas, quando ele de cabeceio. Quando tava aquela crise, o Cruzeiro no Sérgio Gustavo, todo mundo queria mandar o time inteiro embora. Verdade. E a gente sempre falou aqui, gente, o elenco do Cruzeiro é bom, sabe? Ele pode não ser espetacular, mas é bom. E tem ótimos jogadores aí. E o Bolassi é uma boa arma para o segundo tempo, sem dúvida alguma. Gabriel Barbosa, acho que quando veio, falar o quê, né? Passa aí, Gabriel. Você tá ótimo, tá tudo bem. Vamos lá. Eduardo Meia, né? Também tem entrado, né? O Jardim parece gostar dele. Melhorou. Boa contratação que agora tá começando a se justificar. Mas confesso que quando veio não entendi a contratação. Não entendi. Não vou mentir agora. Pelo valor ou pela idade? A idade, não, tá. Não, quem? O Fagner ou o Eduardo? Eduardo. Eduardo. É que nós estamos no Eduardo, ele tem 35 anos. Fez um 23 muito bom, 24 dele foi legal. Né? Sinceramente não entendi porque veio. Uma ideia de mudança de um cara de 35 anos que já não estava tão bem no Botafogo. Sinceramente, não entendi. Hoje tá bem, é uma peça importante, entra bem. Mas sendo sincero com o que eu falei atrás, concordei com o Fagner, estava com o Seabra nessa. Acho que era importante a contratação do Fagner, mas do Eduardo... Não, do Fagner eu achei estranhíssimo. Você achou estranho? Eu achei estranhíssimo. Eu já achei boa. Nesse meio que o Cruzeiro estava contratando, eu falei, o Fagner, com 35 anos, no Corinthians, e a contratação dele se mostrou ótima.
Mas eu achei boa, só para justificar os 35 anos do Eduardo pro Fagner. Porque não tem lateral direito, é tão difícil hoje no Brasil, né? Pela seleção brasileira. Assim, isso que eu ia falar. E tem uma coisa também, né, Lelé? A gente vê que ele tá com uma vontade danada, né? Sim. Ele tem vontade. Talvez o que segure um pouco é a questão mesmo da idade, né? Que tem um peso ali. Mas ele tá com muita vontade, experiente, né? Os jogos dele fizeram com que o William se recuperasse, que ele estava muito mal. Verdade. Entendeu? Então ele viu que tinha também uma concorrência ali à altura e tá aí, firme o Fagner. Eu sempre gostei do Fagner, desde os tempos de Corinthians, embora sempre eu achei assim, um jogador mais violento, mas eu também gosto disso. Não, eu também gosto disso, tem que ter esse tipo de jogador. Agora, ele pro grupo foi uma contratação espetacular. Um vencedor, camarada que foi capitão do Corinthians. Verdade. Então, o cara, meu chapa, ele tá mais do que vacinado no futebol. Então vamos lá, vamos acelerar aqui. Marquinhos, o atacante. Bom, não. Achei uma boa aposta. Aposta. Ainda precisa mais, eu acho. Achei uma boa contratação, mas que até agora pouco mostrou, ou nada. Aposta também, essa eu vou ficar com o Rafa. Fabrício Bruno, o zagueiro. Excelente. Eu acho excelente. Foi uma contratação excelente. Ótima contratação e que se mostrou realmente ótima. Tá entregando tudo. E você? Entregando tudo, zagueiro é duro de falar, né? Não é isso. Eu tô dizendo assim, ele está mostrando tudo que todo mundo imaginava, né, gente, como zagueiro. É outro que eu colocaria também no mesmo patamar do Matheus Henrique, que é jogador de seleção brasileira. Sim, entendeu? Então isso aí já explica tudo, né? Gamarra, zagueiro. Mais um no pacote que eu não entendi por que veio. Não, também não. Também não. Também não. Wanderson, o atacante. Boa contratação. Boa contratação e tá muito útil, é titular. Tá aí, então, os 18 reforços listados. E aí, pelo nosso balanço final, mais acertos do que erros. Sim. Apesar do Pedro admitir aqui alguns erros e algumas histórias, Pedro Lourenço... um arrependimento, inclusive. Pedro Lourenço, deu certo. Os 18 foram bem. Né? Acho que de um trabalho que a gente conhece do Alexandre Matos, até mais acertos que erros, né? Muito mais acertos. Tá bom, uns demoraram um pouquinho, mas deu tudo certo. Claro, com a presença do Leonardo Jardim, talvez, não sei como seria se tivesse ficado o Fernando Diniz, e nós nunca vamos saber, né? Obviamente, não existe essa hipótese do si. E aí tem muito também, desculpa te cortar, mas tem muito também do trabalho do Jardim, né? De recuperação de alguns que talvez a gente não lembraria aqui, né? Exatamente. Christian, enfim, a leva é grande até.